Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Valicente, sou terapeuta de mulheres, sou palestrante de desenvolvimento pessoal e também idealizadora do movimento Woman Select, que é um movimento de mulheres empreendedoras, empresárias, donas de casa, autônomas, mulheres que queiram crescer e principalmente poder contribuir umas nas vidas das outras. Esse grupo vem capacitando mulheres empresárias, empreendedoras para crescermos cada vez mais juntas e também contribuir nos projetos e nos negócios uma das outras, sempre ali, ó, juntinhas. Então, esse é o nosso podcast Mulheres em Cena, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo canal do YouTube. Você vai achar lá no canal do YouTube Mulheres em Cena e vai estar aqui vendo muitas mulheres sensacionais, mulheres empresárias, empreendedoras, mães, mulheres que passaram por diversos desafios, que vêm aqui contar suas histórias, ou que vêm aqui também dar dicas, assim como essa nossa convidada de hoje, Paola Aureliano, que é a CEO da Eleve. Vocês já conhecem a Eleve Soluções Financeiras, que é uma empresa patrocinadora aqui do nosso podcast também, e hoje é ela que está sentada aqui. Por quê? Porque nós estamos agora neste mês de julho, trazendo essa retomada para todas as mulheres empreendedoras, para que vocês possam se inspirar nas histórias de mulheres que passaram pela enchente, que passaram por esse desafio no Rio Grande do Sul, e também receber dicas aí de como retomar o seu negócio, que é o que a Paola vai fazer hoje com a gente aqui. Ela vai trazer muita orientação, muitas dicas para estar te ajudando a retomar o teu negócio com saúde financeira, com uma organização. Então, Paola Aureliano, ela é graduada em gestão financeira, ela tem MBA em finanças corporativas, ela é analista, especialista em empresas de pequeno e médio porte e também é em formação de assistência virtual. É a nossa patrocinadora, CEO da Eleve Soluções Financeiras. Seja muito bem-vinda, então, mais uma vez, né, minha amiga? Porque, olha, a Paola já vem comigo desde o tempo da rádio, gente. Desde lá do tempo da rádio, a Paola já vem comigo, vem contando a sua história, vem ajudando a impulsionar muitas mulheres, vem sendo o exemplo para muitas mulheres de superação, de força, vencendo todos os obstáculos, todos os desafios aí, que foram muitos aí na caminhada, na jornada da vida dela, e hoje ela está aqui. Você pode encontrar também dentro do meu YouTube lá, você vai encontrar alguma coisa também, algum programa que tem a Paola para você conhecer, e no nosso Instagram também, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais da Paola. Já segue lá todo mundo, né, não perde, os arrobas vão todos aparecer na tela e vocês vão poder ver todos os nossos arrobas aí, vai poder estar nos seguindo, mas já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aquele like para que mais mulheres acessem essas informações. E hoje é uma informação bem importante, né? A vida financeira, a saúde financeira de um negócio, de uma empresa e principalmente, né, Paula, uma empreendedora que, aqui do Rio Grande do Sul, uma empreendedora gaúcha que, mesmo que não esteja dentro da enchente, mesmo que ela não tenha perdido tudo, como muitas perderam a casa e o negócio, foram afetadas indiretamente porque a economia parou, né? E bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo. Tu melhor do que ninguém sabe o quanto essa coisa de finanças e economia está bagunçada, né? Ai, Larissa, primeiramente, obrigada por estar aqui contigo. E com certeza, nossa, esse cenário da enchente que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, acho que ninguém previa e ninguém tinha como estar 100% preparado, né? A gente teve aí uma experiência com a pandemia. Muitos empreendedores, infelizmente, não aprenderam tudo aquilo que deveria, porém, agora fica aí, né, a lição para que a gente possa retomar os negócios de uma forma mais organizada e mais estruturada financeiramente. É isso que a gente vem trabalhando desde o começo, né, desse novo cenário. Né? E uma coisa que a gente comete de erro, né, dentro das nossas empresas é não ter aquela reserva para catástrofes, né? Exato. A gente tem que ter, eu acredito que tem que ter um pontinho lá no nosso balanço patrimonial, lá no nosso fluxo de caixa, lá no nosso, toda a nossa organização financeira tem que ter lá uma reserva catástrofe. Não sei nem se dá pra gente colocar essa informação assim, né? Mas reserva catástrofe, por quê?
Porque a gente não sabe o que pode acontecer com a natureza, com o governo, com as coisas, com o país. Como que a gente vai prever se algo que está foge do nosso controle, foge das nossas mãos, e aí como que a gente vai se virar se acontecer uma coisa dessa? O pessoal, né, das finanças ali e da contabilidade sempre fica batendo nessa tecla de toda empresa, por pequena que seja, pode ser MEI, pode ser empreendedora, o que for. Não interessa o tamanho do seu CNPJ, tem que ter aquela reserva que a tua empresa se sustente por pelo menos no mínimo 6 meses, caso ocorra uma desgraça. Exatamente. Seja ela qual for, né? Exatamente. Só que a gente só pensa em uma doença, uma coisa. Aí tu pensa positivo, né? Não vou ficar doente. Não vai morrer. Não, sabe? A gente pensa assim, não é agora, tá muito cedo pra morrer, né? E não vai acontecer coisa assim. Mas e a catástrofe que a gente não domina? Que ninguém previa, né? É bem isso, Lari. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, né? Pra quem vai começar a empreender, quem me procura pra começar a empreender, é em relação a isso. Tu vai empreender, primeira coisa, mente empreendedora. Tem que mudar. Quando a gente passa a empreender, a ser dono do nosso negócio e ser responsável pelo nosso faturamento, a gente primeiro tem que mudar a nossa mente. Porque a mente fortalecida, a gente faz com que a gente aprenda a cuidar do nosso negócio, a gerenciar, a poder trazer lucro para essa empresa. Porque a partir do momento que tu quer ter um CNPJ, tu visa ter lucro, tu visa ter os teus rendimentos dali. Então, tu vai ter um CNPJ, começou lá como um MEI, começou sozinho, empreendendo sem CNPJ nenhum, já começar com organização, com gestão financeira. E a Eleve surgiu exatamente nesse cenário, né? No cenário de crise, né? Que foi na Covid, né? Naquele outro momento que eu contei mais sobre a minha história, eu sempre fui da área de finanças, né? Já tenho mais de 16 anos de experiência na área financeira. Então, eu tava lá no meu bom emprego e tive, né, o meu segundo filho. Com isso, eu não quis mais ser CLT, eu resolvi empreender, só que isso não nasceu em mim. Então, foi assim, de acordo ao momento atual que eu estava, e eu pensei, não, agora eu vou, né, resgatar aquela ideia que surgiu durante a faculdade. Comecei a empreender, e aí eu me deparei com o quê? Tá, eu sei financeiro, eu sei cuidar do meu financeiro, mas eu não sei as outras áreas. Eu não sei fazer um marketing, falar em público, estar aqui gravando um podcast, meu Deus, era assim, fora da minha realidade, né? Mas o que a gente faz quando quero empreender, quero ter um CNPJ, quero ser empreendedora para futuramente ser uma empresária? Eu preciso me desenvolver. Então, eu sempre começo, cuida da tua mente, te desenvolve, vai atrás de conhecimento. E se tu não souber, busca ajuda. Busca uma pessoa para te guiar, busca um mentor. Hoje eu tenho os meus mentores, né? Eu tenho lá quem tá de mãos dadas comigo, me guiando também para o meu crescimento. E aí tá um dos primeiros erros de quem começa a empreender. É só focar na venda. Foca na venda porque eu quero vender, porque eu preciso vender, porque é o meu faturamento. Mas fica presa só no fluxo de caixa imediato para pagar aqueles boletos do dia. Fica presa ao faturamento, porque eu vendi. Mas e como que tá o teu caixa? Porque faturamento não significa que tu tenha lucro. Se tu não estiver cuidando das tuas finanças corretamente, com uma boa gestão, o teu caixa vai estar furado. E com o caixa furado, em um momento, né, que nem esse que nós vivenciamos, estamos ainda vivenciando no Rio Grande do Sul, a empresa quebra. Não tem. E aí tu, mas eu vou buscar um empréstimo, vou buscar um recurso. Isso faz parte da realidade que eu encontrei de muitos empreendedores que neste momento vieram, Paola, o que eu faço? Dei oportunidades, dei soluções, dei caminhos, mas a pessoa não teve acesso a nada daquilo. Por quê? Porque ela não tinha um documento, porque ela não tinha uma organização, porque ela não sabia responder. Quais eram os números dela? Qual é o lucro dela? Qual é o faturamento? Quanto tu vende por mês? A empresa não sabe. E eu não tô falando só daquele empreendedor que começou agora. Eu tô falando daquele que já tem anos de casa. E assim, isso é muito comum acontecer. Não, muito. Eu vivenciei exatamente isso com a nossa empresa ali da Mascarenhas, de a gente não estar prevendo, não estar ali socorrido com a reserva para se manter. O que acontece? Aí o dono tem que ficar sem nada porque tem funcionários que tem que cuidar, e aí tu tem que prever os dos funcionários, não pode
Então, foi o que aconteceu com a gente ali, né? Da gente ficar sem e ter que manter os funcionários, porque tem que manter, porque daí se tu tem funcionários, daí se tu é uma empresa com funcionários, daí pronto, né? Tu falou em empresa fechar, eu até nem sei se já tem esse número, se já levantaram esse número de quantas empresas fecharam por conta da enchente, que eu acho que nem tem ainda, né? Nem tem como contabilizar ainda esse número de fechamentos de empresas, mas a gente percebe ali no Sarandi, pelo menos, né? A gente rodando no bairro todo, a gente já percebe quantas empresas que já fecharam, não voltam mais, ou outras ainda estão no processo de procurar outro imóvel. Exatamente. Tentar um subsídio, alguma coisa para procurar um outro imóvel para se restabelecer de novo, e aí está fechado, está sem faturamento, está com 0 faturamento até conseguir outro imóvel. E muitas ali fecharam, teve uns que nem foram ainda no local abrir. Sim. Hoje eu passei por uma farmácia lá que estava recém abrindo o imóvel para ver o que aconteceu. E isso a gente está falando mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Um mês sem tu abrir as suas portas. São 60 dias, né? Exatamente. Agora já fechou 60 dias. Imagina. Não tem como. E aí a gente entra exatamente nessa questão da organização financeira, que é um dos propósitos da Eleve. O que a gente entrega para cada cliente? Clareza e organização financeira. É o teu ponto inicial, é tu saber o que tu vende, para quem tu vende. Então vai muito além de só fazer. Eu sempre falo, né? Existe o controle financeiro, que é tu saber o que tu tem para pagar e o que tu tem para receber anotado num caderno, numa folha de pão que seja, tu tem anotado em algum lugar. Mas agora tu ter gestão financeira é tu ter toda uma organização para que, se eu precisar de alguma informação, se eu precisar tomar uma decisão no meu negócio, como a gente teve que tomar decisões agora, eu tenho informações relevantes, informações concretas da minha empresa para tomar essa decisão. E isso foi onde agora os empresários aqui do Rio Grande do Sul se viram assim, eu não tenho, e eu faço o quê? Eu vou no banco e o banco me nega? Não, e fora que todos esses subsídios... tu tocou num assunto delicadíssimo que está acontecendo com muita empresa. Sim. Muita empresa que está, de repente, até com o nome sujo de alguma forma, porque sempre vai ter agora um imposto que está atrasado, um fundo de garantia que está atrasado, alguma coisa atrasada. Aí chega lá no banco para pedir um empréstimo, para fazer para suprir ali, não dá. Então aí é negado. Acesso. Os subsídios grátis, eles estão inacessíveis. Sim. Tá a passos de muita tartaruga, sim. Tá mais devagar que a tartaruga, né? E os recursos privados dos bancos aí, tá passando por toda essa análise, esse pente fino. Quem é que tá tendo acesso a esses recursos? As empresas maiores. E eu digo isso porque eu atendo a empresas maiores também. Já tiveram acesso aos recursos, sem mesmo solicitar. Os gerentes bancários ligam para ele. Por quê? Porque a empresa tem a sua organização e tem os seus documentos para comprovar que precisa daquele valor. Então, o que acaba acontecendo também? Se o teu CNPJ ele está sendo bem tratado pelo sócio, tu pega o acesso até de quem precisa mais do que tu, de quem foi mais impactado do que aquela empresa. Isso acontece com muita gente. Acesso aos benefícios estão sendo negados. Olha só. E aí, quando a gente vai olhar nas mídias, é só solicitar e tu vai ter lá subsídio de X, não vai pagar juros. Mentira, tu vai ler as entrelinhas, sempre tem alguma coisa. E enquanto isso, tem muita empresa fechando. Ainda não foi mensurado, mas basta rodar. Ou empurrando com a barriga agora, Exatamente. Né? Que é o que a gente meio que fez um pouco porque não tinha o que fazer. Empurrou o boleto para frente, foi tentando pegar todos esses benefícios de IPTU para daqui 2 anos, não sei o quê. Foi tentando organizar dessa forma para seguir, para poder abrir. E outra coisa daí que tu falou, muito importante, foi uma das soluções para muitas empresas. Entra em contato lá com o teu fornecedor, prorroga o vencimento. Mas aquele teu fornecedor também foi impactado, também tem funcionário. Porque as empresas todas estão prorrogando ele, né? E aí é uma cadeia, onde um prorroga, os demais também, né? Tem toda essa situação. Então, assim, para que a gente não passe por isso, o que a gente precisa fazer? É bem o que tu falou no início, né? Ter uma reserva.
E aí, quando a gente vai, assim, para uma gestão financeira, eu sempre falo, tenha 2 reservas para o teu negócio. Uma de oportunidade, né? Ali surgiu alguma coisa, uma oportunidade de crescimento, de alavancagem para o teu negócio, tu vai utilizar daquele valor. Surgiu uma emergência, tu vai tirar dessa reserva de emergência. Pode deixar juntos, mas dentro do controle da tua gestão, tu saber o quanto tu tem destinado para cada situação. Isso faz total diferença. Porque quando tu passar por esse cenário, se tu for diretamente ou indiretamente, tu vai conseguir te manter por, no mínimo, 3, assim, ó, inicialmente, eu falo, 3 meses tu tem que ter. 3 meses é nada, é muito rápido, passa voando, já fazem 60 dias que a gente começou a viver isso. E parece que foi, sei lá, semana passada, né? Então, 3 meses não é nada. E aí, quando a gente fala da gestão, Lari, eu sempre falo isso. Tem que ter, gente. Começa, assim, ó, colocando uma força máxima para 3 meses. O ideal qual é? De 6 a 12. Só que tu não vai começar, né? Ah, comecei hoje, mês que vem eu tenho 12 meses de reserva. A gente constrói. Uma das coisas que eu escuto muito, Paola, como que eu construo um capital de giro? Através das tuas finanças organizadas. Mensalmente, tem como, através do teu fluxo de caixa, tu programar quanto que eu preciso ter de capital de giro próprio. Se tu tiver dentro da tua empresa uma organização para isso, tu consegue. E aí, o que entra também, né, Lari? Muitas vezes os empreendedores, eles querem ficar lá, tirando valores da empresa. Porque a gente acha que o administrador, né, eu sei pela faculdade mesmo, a pessoa que é o administrador, ele só enxerga o resultado. Exato. O resultado. Então, ele fica naquela pressão, naquele trabalho diário de pressionar a empresa, de empurrar a empresa, de ficar cobrando funcionários e metas e tudo, por conta do resultado que ele quer enxergar. Ele quer ver valores. Ele não traz essa compreensão financeira e contábil, porque não é a área dele também, mas ele não traz essa preocupação financeira e contábil de entender toda essa organização por fora e o quanto isso vai impactar esse resultado que ele quer, né? Exatamente. É muito o agora. O agora? O agora, eu preciso... Aí vai lá e coloca meta e tal. Tá, mas é aquela meta tá coerente ao que o teu negócio precisa? Isso é uma das coisas que todos os meses, com todos os clientes, a gente estabelece. De acordo ao teu cenário, então a gente olha para os números daquela empresa. De acordo ao teu cenário, tu precisa ter um faturamento de X e uma entrada de caixa de Y. Por quê? Às vezes tu vende a prazo, então tu faturou, mas tu não recebeu. Tu vende lá, tu compra do teu fornecedor em 3 vezes. E tu vai vender pro teu cliente final em 6 vezes. Da onde que sai esse dinheiro para pagar o fornecedor? Do teu caixa. E se tu fizer antecipação ainda, tu tem a taxa que tu paga. Então, tu tem que prever ainda mais essa taxa de antecipação que tu vai fazer e vai ter que descontar do teu lucro. Exatamente. E aí a gente começa, se for falar disso, vendeu no cartão, tem a taxa. Vendeu no boleto. Se tu não antecipar, tu já paga uma tarifa de boleto. E isso está sendo registrado no financeiro daquela empresa? Isso está entrando lá nas despesas financeiras dela? A maioria não. A maioria olha só para os boletos, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber. As empresas não conseguem hoje mensurar qual é o meu custo mensal, qual é a minha despesa mensal. Qual a diferença do meu custo e da minha despesa? Hoje em dia, é difícil. O empreendedor individual não sabe responder. Não sabe. Acha que é só vender. Aí a gente já vai falar de uma empresa, a mais simples nacional, que já tem ali um faturamento a partir de R$10 mil. Também muitas vezes não sabe. Por quê? Sempre fica para depois. É a parte chata. É a parte chata. É a parte burocrática do negócio. E sabe que também eu acredito que tem uma mentalidade assim, ó, de tipo... não, mas isso aí não é para mim, ter toda essa organização financeira. A minha empresa não é tão grande a esse ponto, Nossa. Né? A minha empresa não é tão grande a esse ponto, ou eu não visualizo para o futuro que a minha empresa seja tão grande a esse ponto de eu ter uma gestão financeira. Eu só tenho contador, sou obrigada, mas eu
não visualizo isso, ter que fazer a gestão. Então, eu acho que a gente se perde muito nas nossas empresas, no empreender tanto o MEI quanto o grande empresário. Eu acho que a gente se perde muito nisso por conta dessa mentalidade mesmo, de achar que, como é muito pouquinho, não, mas é muito pouquinho, eu sou só um MEI, eu sou muito pouquinho, eu não preciso de toda essa gestão aí para chegar lá. Para ficar, nem tô prevendo ser milionária, nem tô prevendo entrar pro lucro real. E aí eu fico ali me submetendo àquele pouquinho. Só que não enxergo o lucro nunca. E nunca saio daquele patamar. E tu sabe qual é, na minha visão, né? Qual é o maior problema diante a um CNPJ que pensa assim, ao dono dessa empresa? É porque essa pessoa não acredita em si mesma. Não acredita no potencial, não acredita no que ela entrega, não acredita que ela realmente pode crescer. E isso eu digo assim com muita propriedade, porque quando eu comecei não era o meu sonho empreender. Meu sonho era o CLT, lá na carreira que eu já estava construindo. Mas veio outra situação e eu decidi mudar. E essa é a palavra-chave. Eu decidi. Eu decidi que aquele meu momento atual eu ia mudar a minha realidade. Vou abrir um MEI, já abri o MEI de cara, já comecei a me desenvolver e eu pensei, o que eu não souber fazer, eu vou buscar ajuda. E não tem problema nisso. E quando eu decidi, eu fui identificando quais eram as minhas habilidades, e aquilo que eu não tinha. Por aí, né? Começa por as habilidades, porque eu acho que às vezes a gente vai lá empreender e aí a gente procura o que é mais fácil para vender, para não passar tanto trabalho. Só que daí é isso que acontece. Tu não acredita, foi bem que tu disse, tu não acredita naquilo que tu tá fazendo. Por quê? Porque tu não colocou teu coração ali, porque tu só pegou e empreendeu com uma coisa qualquer, porque dá resultado, porque vende, porque viu que o fulano vende, o outro trabalha com isso também. Que nem eu acho que surgiu muito esses cargos, assim, essa função de social media, de internet. Sim. Muito dessa coisa de internet surgiu muito, assim, pipocou, porque o pessoal achou que isso estava dando grana pra caramba, e a gente se deparou com muitos profissionais que não entregavam nada, né? Sobre isso. Como surgiu, né? Como surgiu? Eu lembro que nós trocamos figurinha direto, né? Cadê? Me indica fulana, me indica Beltrana. Sim. O digital, né? O digital cresceu numa proporção gigante. E aí surgiu com isso várias áreas de pessoas. E qual era a fala? Eu faço tal coisa para que você tenha mais tempo para cuidar do CNPJ. E realmente isso acontece. É uma das falas que eu trago na Eleve também, porque a gente tem como fazer isso. Porém, tu sabe o que eu acho que falta para muitas pessoas? Descobrirem o seu propósito. É um propósito, porque tu tem que gostar do que tu tá fazendo. Tu tem que se identificar e, principalmente, entender qual é o resultado que o teu trabalho vai fazer para aquelas empresas ou pessoas que você tá atendendo. Então, depois que eu entendi isso, que eu vi assim, caramba, a minha área de atuação muda a vida de empresas. Quando uma empresa começa a trabalhar na Eleve, vamos fechar parceria, vamos atuar junto, eu tô dentro da empresa. Eu sou terceirizada, mas eu tô pensando junto com eles. Por quê? Porque se o cliente cresce, automaticamente cresce também. Cresce a minha empresa também. Não, e tu te encontrou na Eleve justamente por isso, né? Por amar o que tu faz, por gostar de estar ali, te especializou cada vez mais naquilo. Sim. Que eu acho que o que falta também às vezes é a gente estudar, é a gente ter mais competências, ir atrás de estar mais especializada naquilo que a gente está entregando para o nosso cliente. Que eu acho que é isso que também faz com que a pessoa não tenha o faturamento desejado, não alcance todos os sonhos que ela deseja com aquela empresa dela, né? Porque não está se capacitando, não está crescendo, não está buscando cada vez mais. Eu vejo ali até no Homo Select, tem a Vanessa que faz os meus personalizados, assim. Toda hora ela tá em busca, porque ela ama mexer com a papelaria, né? Ela ama mexer, foi professora, então ela adora essa coisa manual. Então a gente já vê que tá brilhando no olho ali, né? Só que ela tá sempre em busca. Né? Sim. Ela nunca tá satisfeita e contente de ficar só fazendo ali, eu vou fazer só os topos de bolo. Não, daqui a pouco ela tá fazendo não sei o quê. Agora essa semana ela botou uma enquete lá que já deixou uma pulga atrás da orelha. Assim, eu aposto que ela tá inventando um negócio de um bloquinho assim, assim, assado. Quer ver como ela tá? Não, ela inventou isso aqui, ela que fez pra mim. Que legal. Ela faz tudo, né? Então, assim, a pessoa que tá em constante evolução
se conhecendo o trabalho que ela está entregando, ela está sempre nessa busca constante de se aprimorar, de se capacitar, de buscar coisas novas para satisfazer o cliente, para trazer cada vez coisas melhores e soluções, né, Lari? Para o cliente. E tu sabe, bom, tu já conhece, né, o trabalho da Eleve, mas o que a gente faz, né? O que é o BPO financeiro que cresceu tanto, né, nos últimos meses no mercado? Nada mais é do que a terceirização financeira para empresas de pequeno e médio porte. O que a gente faz dentro do BPO financeiro? Toda a parte do contas a pagar, do contas a receber, fluxo de caixa, emissão de nota fiscal, emissão dos boletos bancários. Faz a dor de cabeça. O DRE faz gerencial. Toda a dor de cabeça. Toda essa parte burocrática, o prestador de serviço, o lojista, tá lá vendendo, prestando seu serviço e nós estamos executando. E o que a gente faz com esses números? Não é só entregar para o cliente. Eu, com toda a expertise que eu tenho, como eu falei, mais de 16 anos na área, eu pego essas informações, faço toda uma análise para a gente ver o que tá bom, o que não tá, o que tá fugindo do planejado, né? Porque quando a gente faz todo esse trabalho de fluxo de caixa, a gente já consegue projetar o ano inteiro daquele CNPJ. Se a gente quiser trabalhar já para 2025, a gente trabalha com o quê? Com um bom planejamento financeiro. E aí, no mês a mês, a gente vai acompanhando. Então, mensalmente, eu sento com todos os empreendedores, apresento os resultados e a gente cria um plano de ação. Olha, a tua empresa tá indo por esse caminho. É o que a Larissa quer? Não, eu quero outra coisa. Então tá, Larissa, vamos pensar juntas aqui como tu vai alcançar isso. Mas, Paola, tu não vende gestão financeira? Vendo. Mas hoje, com todo o conhecimento que eu fui buscar, não é só finanças que eu vou te entregar. É toda uma preparação de negócio. Por quê? Porque existe um propósito por trás disso. Porque eu vivo a realidade de que a organização financeira, ela muda vidas. Ela muda. Eu vim de uma realidade muito diferente do que eu proporciono hoje para minha família. Passei pelos meus processos, passei pelas minhas dificuldades e a gente eleva, a gente evolui, né? E falando, né, voltando ali para a temática da enchente, Paola, teu negócio foi diretamente afetado? Não foi. E indiretamente? Foi. Uma redução de faturamento de quase 50%. Isso aconteceu para todo mundo que não foi afetado. Exatamente. Os afetados perderam tudo, 100%, e quem não foi afetado, indiretamente, 60% indiretamente, todo mundo foi afetado. E aí, o que tu faz nesse momento? Olha, se tu tem uma reserva para te manter, né, que nem no meu caso, eu tenho lá minhas funcionárias também, preciso manter o meu negócio e fazer o quê? Estar fortalecida para ajudar mais empresas, captar mais empresas de acordo à minha realidade, de acordo com aquilo que eu quero para minha empresa. Então, se a gente tem uma gestão e a gente está preparado para pensar naquilo dali, é muito mais fácil de passar por momentos assim. E ajudar também os seus próprios clientes ali que estavam bem inseridos, envolvidos ali naquele momento, Com né, certeza. Paola? Então, a gente está falando aqui, a gente nem precisa fazer o merchandising hoje da Eleve, né? A Eleve tá aí, ó, tá aí, carne e osso aqui na minha frente falando, né? Mas eu vou falar então da Materiais de Construção Mascarenhas, é uma das lojas aí nossas que é o nosso patrocinador aqui e ficou também ilhado aí na enchente, foi totalmente atingido na sua loja da Matriz. Então eu convido você a conhecer a loja da Salvador Leão 530, você que é aqui de Porto Alegre, tá? Ali no bairro Ecoville, Salvador Leão 530, @mateconte.mascarenhas, vá lá. Nem que seja pelo menos para dar também um aperto de mão, um abraço, fazer um acolhimento também. Eu acho que esse momento da gente estar nas empresas gaúchas, prestando o nosso apoio também, o nosso acolhimento a essas pessoas, vai lá também conhecer e tudo que você precisa para sua obra, né? Do alicerce ao acabamento, tudo que você precisar, a Materiais de Construção tem para você. Eu vou deixar aí o videozinho para você ver aí um pouco e acompanhar como é a nossa loja ali da Salvador Leão.
Viram aí que loja bonita? Estejam lá, então, ajudando a Materiais de Construção Mascarenhas a retomar, a recomeçar o seu trabalho, poder reconstruir a sua loja aí, que é a principal loja, né, da matriz que foi atingida, tá bem? Convido vocês, estejam lá conosco. E também aqui conosco nós temos a oficial Lilith Lingerie. Apaixone-se por você mesma todos os dias. Apaixone-se por você mesmo todos os dias, @oficial.lilith, lingeries lindíssimas para o seu auto-amor, para você mesma. Vá lá, você pode encontrar a Lilith no Trend da Orla, lá na Zona Sul de Porto Alegre, a loja número 8. É na Zona Sul aqui de Porto Alegre, a oficial Lilith. Você vai lá ver, olha, a Eliane vai estar lá, vocês já viram, né? Edição número 9, a Eliane esteve aqui conosco e contou um pouco da sua história, da sua trajetória. Também é outra mulher aí, empresária, que está arrebentando nos negócios também. E eu te convido a estar lá visitando ela e vendo essas lindas peças maravilhosas, certo? E a gestão do Hub, né? O Hub People e Business é a gestão aqui do nosso podcast, do Woman Select, da Larissa Palestrante, que faz aqui, cuida da gestão dos nossos negócios aqui, para trazer esses patrocinadores maravilhosos para cá conosco, também para estar com a gente. Então, @Camibacher é o Hub People e Business, que está prontinho aí. Camila Bacher com mais de 20 anos aí de experiência para ajudar você a fazer o seu negócio. Certo? Vamos continuar então aqui. Ó, apareceu ali na telinha o Hub People e Business, esse logo maravilhoso que eu adoro, né? Agora tem até o escritório agora, tem o escritório do Hub. Vocês podem estar lá também visitando, tomando um café com a Camila e fazendo lá um seu workshop, usando também da sala, que é maravilhosa. A gente está fez workshop lá também das parceiras do Woman Select, foi muito bacana. Então, vamos continuar falando aqui para essas empreendedoras, vamos trazer dicas aqui, como que a gente faz agora para retomar, né, Paola? Como a gente faz? A gente até teve o Woman Select, a gente fez o encontro online, agora em junho, no dia 1º de junho a gente fez, aí a gente trouxe ali a Paola para falar justamente com as empreendedoras sobre essa retomada, sobre como fazer esse processo aí de agora, o que eu faço, né? Como que eu retomo? Porque a gente percebeu que o pessoal estava retomando com medo, com culpa, de eu não fui atingida, eu não fui não sei o quê, mas se sentia muito culpada de ir para as redes e retomar os seus serviços e daqui a pouco ser julgada ou de ter aquela compaixão, porque eu acho que foi uma comoção, né, com certeza, uma comoção nacional, onde as empreendedoras ficaram com essa culpa por tipo, poxa, mas a minha amiga lá ou a outra empreendedora não vai poder retomar ainda e eu retomar, como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente resolveu fazer esse Woman Select dia 1º para trazer essas informações para elas se sentirem mais seguras e para que elas tivessem mais orientação mesmo, para que elas tivessem conteúdo assim, para aprender como fazer essa retomada sem culpa e com força total, porque isso vai trazer também força e energia para todas essas outras mulheres que estão aí 100% atingidas. Com certeza. A principal dica, Lari, que eu sempre vou falar, independentemente do cenário, é cuide do seu CNPJ. Ele depende de você. Essa é uma frase que eu deixo sempre nas palestras, que eu falo nas mentorias, que eu falo para os clientes mensalmente. Porque, assim, se nós, quanto donas, não cuidarmos, quem vai cuidar? Quem vai passar pelos desafios quando eles aparecerem? Ou às vezes larga na mão do contador, né? Exatamente. E aí, eu vou te trazer outra dica também. Então, assim, preciso olhar para minha empresa agora. O que eu faço? Por onde eu começo? Tenha os teus dados, tenha os teus números. É os números do teu negócio que vai dizer se tu pode alugar uma nova sala, se tu vai ter condição de pagar, qual é o valor que eu posso pagar. Sair do amadorismo, sair do achismo, fazer pela emoção. Tem que parar, tem que existir um ponto final sobre isso. Porque enquanto a gente trabalha na emoção, a gente não consegue ter certeza de que está fazendo as coisas certas. Eu estou tomando a decisão que eu deveria tomar? Não sei.
Então, a primeira coisa, olha para o teu negócio e vê qual é o cenário atual dele. Identifica, faz um diagnóstico. Existe uma ferramenta que, inclusive, eu levei lá, né, no nosso encontro. É uma ferramenta, é a roda financeira do negócio. Dentro dessa ferramenta, tu vai colocando como está a tua projeção do contas a pagar e receber, como está a tua programação da tua reserva de emergência e de oportunidade, como está a tua relação com o teu negócio. Tem várias perguntas lá que tu já sai com um diagnóstico. Opa, isso daqui está muito baixo, eu preciso olhar para isso daqui. Essa foi uma atitude que nós tomamos ali na Mascarenhas, né? A gente sentou e olhou os dados. Olhamos os números, viu o que tinha de fornecedor, o que tinha na conta, o que tinha de boleto, o que ia vencer, o que tinha de imposto, tudo. Isso aí foi uma coisa que a gente fez, né? Sentou e olhou os números, os dados. O que a gente tem? Como está a minha empresa hoje? Bom, fechei as portas e não posso abrir. O que eu faço? Senta e olha tudo. Primeiro. Para poder entender qual é a direção que eu vou dar agora. O que eu vou olhar primeiro, para onde que eu vou, o que eu posso resolver nesse momento. Quais são as possibilidades que eu tenho? E se eu tenho sem desespero, né? Sem desespero. E se eu tenho as possibilidades, eu vou fazer o quê? Eu vou ir atrás para que eu possa analisar aquela possibilidade e ver se de fato vale a pena ou não. Porque tem essa. O banco está aqui me oferecendo um empréstimo e tal. Tu pega o empréstimo, paga a dívida, é um dinheiro caro muitas vezes, porque a taxa de juros vai lá em cima, só que passa 1, 2 meses, o boleto chega para pagar desse empréstimo. E tu não resolveu a retomada do teu negócio. Então, para quem já tem essa organização, essa clareza financeira, pega esses números, senta com calma, avalia, eu sempre falo isso, avalia, cria as ideias iniciais, os pensamentos iniciais, dá um tempo, se puder, 1 dia, 2 dias, e depois tu retoma esse assunto, porque tu vai vir mais com a razão e não com a emoção. Feito isso, o que eu faço? Quais são as possibilidades, quais são as soluções que o governo está me dando, que o banco está me dando, que analisar o meu fornecedor está me dando. Né? Exatamente. E uma coisa, né, Lari, para quem tem funcionário, senta e conversa com o teu funcionário. Lembra que aquela pessoa, ela estava ali se dedicando para o teu CNPJ. E é isso, quanto gestora financeira, que muitas vezes eu fico me perguntando, caramba, como que eu vou ter um funcionário e eu não vou estar preocupada? É uma vida que está se dedicando para o meu negócio. Se eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso cuidar também daquela pessoa que está trabalhando comigo. Eu preciso saber como gerir tudo isso para não impactar aquela vida, né? Então é assumir a responsabilidade do que tu decidiu fazer, ser empresário, e arcar com a consequência, se organizar, entender de que o teu negócio ele precisa ter uma vida sustentável a longo prazo. Então a dica de ouro é: olha para a tua empresa, entende o teu cenário atual, com base nesses números, tomar as decisões que são necessárias. Porque aqui a gente poderia abrir um leque gigante, daqui a né? pouco, se é interessante encerrar esse CNPJ para dar início a um novo projeto, enfim. Tem casos que eu tô vendo acontecer isso. Daqui a pouco pode ser isso que precisa ser feito, só que tu tem que olhar, né? Tu tem que olhar, tu tem que ver a situação ali para poder tomar a melhor decisão. Tem que ter a certeza. E tu só vai ter a certeza se tu sabe a real situação do teu CNPJ. E eu sempre falo, e o que tu precisa ter como base para isso? Primeira coisa, um bom contador, uma boa gestão financeira, né? Um administrador, uma gestora, alguém que cuide de fato dos teus números, e um bom jurídico. Porque tu vai ter essa base da tua empresa e qualquer tomada de decisão que tu vai tomar, tu vai pedir orientação para essas pessoas, para não sair fazendo de qualquer jeito. Porque lembra que neste momento tu até soluciona, mas daqui a um tempo aquela conta ela chega, né? Então, assim, a gente tem que olhar a médio e longo prazo para o CNPJ. E para quem foi indiretamente afetado, é olhar o que eu vou fazer com essa redução de faturamento, com essa situação atual. E o que eu posso daqui a pouco oferecer para outros estados, para outros lugares que não foram atingidos. Ampliar a visão. A visão é crescer, é maximizar, assim, com o que eu trabalho e o que eu faço com o que eu tenho.
E aí a gente volta naquele mesmo assunto, te desenvolve, porque quando a gente se desenvolve, a gente cria essa habilidade de identificar o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho. Então hoje eu vendo, né, a minha especialidade é gestão financeira. E eu não vendo só gestão financeira. Por quê? Porque eu fui atrás desse conhecimento. E quando a gente abre essa visão, a gente consegue perceber que todo o nosso conhecimento, ele pode sim ser monetizado. Ele deve ser monetizado. Porque faz parte da economia. A economia, ela circula. Tudo que eu já aprendi, hoje eu ensino para pessoas. E eu tenho pessoas que me ensinam a subir de nível. Concorda? Com certeza, com certeza. E é isso que a gente faz muito quando a gente está inserido num grupo de empreendedorismo feminino. A gente consegue contribuir uma na vida da outra, ajudando, que nem, né, trazendo para dentro do grupo uma palestra que vai ajudar, que vai fazer crescer. A gente trouxe também a Grazi na comunicação, porque elas estavam... eu falei isso para vocês quando eu convidei vocês para serem palestrantes ali, né, do Homo Select. Eu tô vendo que a mulherada tá voltando, mas engasgada. Elas até faziam stories assim, muito bem, tudo, mas elas estão engasgadas, elas estão dizendo, vamos voltar sem culpa e tal, fazendo todo aquele apoio, aquela força, mas a gente via, sabe, a gente via ali, elas engasgadas, engolindo aquilo ali, não, mas é uma culpa que eu tô dizendo pra não ter a culpa, mas eu tô sentindo essa culpa. E foi maravilhosa a ideia que tu teve dessa palestra também com a Grazi que também é cliente da Eleve, né, estamos aí numa parceria há mais de um ano. Porque, assim, qual é a maior dor que a gente estava vendo naquele momento? Eu quero voltar, mas eu tenho essa culpa, e o que eu falo, o que eu entrego? Então veio a Grazi e trouxe a comunicação. Como me comunicar, como me posicionar. Em contrapartida, quando aquela mulher ela começava a falar, ela também precisava vender. Ela também precisa ter faturamento. E aí veio, né, ali a minha fala em como fazer isso. Porque, assim, olha para o teu produto, olha para o teu serviço, porque tem pessoas precisando dele. Te comunica de uma forma que gere lucro para você e para o seu CNPJ. Claro, sem exceder os valores, porque foi uma das coisas que a gente viu. Exatamente. Né? Isso, assim, me doeu demais, porque, assim, cara, as pessoas já estão passando por um momento muito difícil. E sempre tem os aproveitadores que foram lá. Muitas e aí, coisas assim, aumentaram o preço. Não faz sentido pra mim, né? Então, assim, eu sempre trouxe essa consciência pra quem eu tive a oportunidade de falar. Te mantém, se tu puder ajudar, puder dar um desconto, desde que tu esteja ganhando e tu também esteja ajudando aquela outra pessoa, a médio e longo prazo, tu vai ter um retorno muito maior. Olha o impacto que tu vai causar pra aquela pessoa, pra aquela vida, pra aquela empresa. Exatamente, porque nada como um bom marketing boca a boca. É o melhor. É o melhor que tem. Não tem jeito. Então, se agora tu estender a mão para esse empreendedor, esse empresário aí que tá nessa dificuldade, que passou por tudo isso e tá tentando retomar, tu vai lá, estende a tua mão ajudando, né? Seja um serviço ali de elétrica, de obra, de conserto, de oficina, né? Com certeza ele vai lembrar daquilo e tu vai ter tantos clientes mais depois por conta desse momento que tu ajudou, né? Exatamente. E falando sobre isso, né, Lari, assim como eu deixei aberto lá na nossa palestra online, no nosso evento, eu quero deixar aberto aqui também para quem assistiu o programa, que existe o diagnóstico financeiro que eu faço dentro da Eleve e que por este cenário, por este, né, que a gente está passando, eu estou fazendo ele, né, no formato de contribuição, onde aquele empreendedor agenda um horário comigo e por 1 hora eu vou me dedicar a identificar aquela empresa, um diagnóstico financeiro daquela empresa, e ele já sai daquela reunião comigo com um plano de ação, com ações para ele melhorar o financeiro dele, 100% voltado para o financeiro, as finanças daquele negócio. E ele sai dali já sabendo o que ele precisa fazer. Então, vou deixar em aberto também. Pega o arroba e chama a Paola no direct aí, hein? Vou deixar em aberto também, que quem assistir pode entrar em contato comigo, né? Já aproveito para deixar o meu Instagram, que é o arroba Paola Eleve Finanças. E é só agendar lá o horário, que eu faço isso com muito amor. Porque eu quero que essas empresas entendam, eu quero que cada vez mais empresários entendam que a organização financeira muda vidas, muda.
É verdade, gente. Olha, sou administradora e contadora e sei bem e olha, assino embaixo aí essa fala da Paola, né? Então, e já vou deixar aqui para vocês também mais uma dica do nosso patrocinador aqui, que eu estou muito chiquíssima, não é mesmo? Muito chiquíssima com essas lindas joias aqui de Adalberto Amorim. Tá aqui a nossa plaquinha, né? Adalberto Amorim. São joias conceituais, exclusivas, tá? Fabricação própria e sustentável. Aqui na tela a gente tem alguns modelos ali que você vai encontrar no Instagram do Adalberto Amorim também. Olha só, que lindo! Você encontra Adalberto Amorim dentro da loja Fórum Homo da Avenida Teixeira, Teixeira Mendes 1288, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Bela vai estar lá na loja para atender vocês, dentro da Fórum Homo aqui de Porto Alegre. E você vai encontrar essas peças lindas, exclusivas e sustentáveis. É isso que todas nós mulheres queremos, né, para consumir. Algo que seja exclusivo, que também seja pensado aí na natureza, né, que é sustentável. Então, Adalberto Amorim, que é o designer dessas joias maravilhosas, né, ele que criou aí essa marca, você pode estar lá vendo e vestindo essas joias lindas, maravilhosas aqui de Adalberto Amorim, não é mesmo? Então, vamos lá, que mais de patrocinadores que nós temos aqui? Materiais, Adalberto, Oficial Líder, Chacami Baker já foi. Ah, nossa, né? Os nossos olhinhos maravilhosos, né? Que nós estava aqui, a Paola estava olhando os meus óculos aqui. Né? Não podia ser diferente, né? Renata Vieira, que tem aqui os óculos, tem os solares lindos, maravilhosos, são lentes assim, maravilhosas, para mim que estou aqui sempre nessas luzes no estúdio gravando, as lentes delas são, olha, com todas as proteções que precisa, até a luz azul lá, o filtro azul, tem tudo nos óculos de Renata Vieira, e ela te atende, né, com exclusividade, te atende em casa também, ela é de Sapucaia do Sul, @Reóptica, mas se você precisar, ela se desloca até o teu trabalho, tua casa, teu local, para estar te atendendo, e traz todo esse trabalho aí de entender o teu rosto, o teu modelo, que fica melhor para não passar vergonha com o teu óculos, né? Não pode passar vergonha com o teu óculos. Então, procura aí @Reóptica. Paola, deixa um recado aí então para essas mulheres empreendedoras, empresárias, um recadinho aí para elas, para aquecer o coração aí, para elas entenderem a importância também das finanças no seu negócio. Bom, o recado, Lari, que eu posso deixar olhe para o teu CNPJ, cuide do teu CNPJ, ele depende exclusivamente de você. Ter uma boa gestão financeira não é só sobre saber o que eu tenho que pagar, saber o que eu tenho que receber. É sobre você ter o controle total do teu negócio. É sobre tu saber para onde você está indo e aonde você pode chegar. Então, fazer uma boa gestão financeira do negócio, ele vai fazer com que você realize os teus sonhos. Olha aí, que maravilha. Então, procura a Eleve Soluções Financeiras, uma das nossas patrocinadoras aqui também, uma mulher maravilhosa conosco. Paola Aureliano, procura ela aí no Instagram, tem todos, tá passando tudo aí na tela, vocês vão poder acompanhar ao longo do programa, todos os nossos @ mulheresemcena.poa, larissa.valicente, o Amo Select Oficial, já segue todo mundo, entra no canal do YouTube do Mulheres em Cena, compartilha, deixa um comentáriozinho, dá aquele like pra gente, manda para outras mulheres esses programas aqui sensacionais para que outras mulheres também aprendam, para que elas possam saber também do seu negócio e que possam se inspirar e se encorajar na vida de tantas mulheres que está passando por aqui e que está deixando o seu recado, a sua história de vida. O agradecimento também especial ao Câmera 4, aos nossos 4 meninos aqui desse estúdio maravilhoso, que tem todas as suas soluções aí para áudio, vídeo, foto, tudo que vocês precisam, tem aqui no Câmera 4, gravar o seu podcast, gravar o seu curso, o que você quiser gravar. Ronei, o nosso diretor de cena, nosso diretor aqui, que coordena tudo, deixa a gente bem bonitona aqui no vídeo para vocês. O Fernando Viegas, nosso produtor, os meninos aqui da mídia, do audiovisual, que ficam aqui fazendo um monte de coisa aqui atrás das câmeras e botando o programa no ar, o Marcão e o Rafa. Então, muito obrigada por todo o acolhimento e venham conhecer aqui o Câmera 4 também. Um beijo grande para todos vocês e tchau!